Olá, amados de Deus. É uma alegria estar aqui em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1, facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha diante dos custos. Nós contamos com as suas orações, nós precisamos deste apoio espiritual e divulgue para que o programa alcance um público cada vez maior. Vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta. Então, hoje eu quero colocar aqui para a sua estante esse livrinho que eu escrevi há algum tempo, As Bênçãos na Aflição. Nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de problemas. Nós passamos por desertos, nós passamos pelos vales sombrios, nós temos as tentações, os espinhos, as feridas. Ninguém está isento de aflições. E ou podemos viver chorando, lamentando, resmungando, choramingando, ou podemos viver vendo cada uma dessas circunstâncias como bênçãos que Deus trabalha na nossa vida para tirar os excessos que estão aí causando tanto peso no nosso modo de andar. Ele já está na sua 3ª edição, ele tem sido um livrinho muito útil para muitas pessoas. Deus tocou muito em mim porque foram momentos em que eu estava sofrendo dificuldades, passando por algumas crises, e a gente só pode abençoar alguém quando você, passando por aquela crise, você foi tratado por Deus. Então nós indicamos aqui As Bênçãos na Aflição como uma leitura que pode ajudar você nesse tempo de crise para a glória de Deus. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nós aqui temos dado algumas respostas para perguntas. De vez em quando nós somos provocados e nós procuramos responder algumas questões do ponto de vista bíblico. Hoje nós queremos tratar onde está o seu tesouro. Jesus afirmou em Mateus capítulo 6, verso 33,
busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão dadas. Quais são estas coisas que Jesus está se referindo? Ele havia mencionado o suprimento e as vestimentas, em que o abrigo também pode ser considerado a casa, comer, beber, vestir, e a moradia podem ser as tais coisas que Jesus Cristo está falando. Agora, elas estão condicionadas à prioridade do reino de Deus. Este assunto só diz respeito aos discípulos de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, é para os discípulos, para as novas criaturas. Jesus está falando especificamente com seus discípulos, o seu povo, a sua gente. Ele não está se referindo a qualquer pessoa indistintamente. Se buscarmos o reino de Deus, antes de tudo, o Pai vai suprir os seus filhos com todas essas coisas. Nenhum filho de Deus pode duvidar disto. Aqui nós estamos em terreno firme. Eu gosto muito de um texto do Salmo 119, versos 133, que diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não me domine ou não se apodere de mim iniquidade alguma. Se buscarmos o reino de Deus, acima de tudo, teremos o suprimento do Pai sobre todas as coisas. Se eu sou filho e busco a Deus e o seu reino acima de todas estas coisas, porque fui buscado por Deus antes de poder buscá-lo, então as coisas estão como certas na vida. Eu só posso buscar a Deus porque fui antes buscado por Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém busca a Deus. O problema é que não nos conformamos só com estas coisas e ambicionamos ter mais do que o indispensável. Há dentro do ser humano um desejo insupitável de querer mais e mais, e não haver o contentamento e a satisfação. Uma das grandes lutas da carne é a posse. Para muitos, ter as coisas é mais importante do que ser dependente da suficiência de Deus. Eu quero ter a condição de poder segurar aquelas coisas como minhas. Mas, como disse um pensador, ele disse o seguinte: o cristão é chamado para tornar imateriais suas posses materiais. Pois a maior riqueza que existe neste mundo é estar contente. É o contentamento. Sim, estar contente em qualquer circunstância na sua vida é, sem dúvida, o maior patrimônio de uma pessoa. Para o sábio Thomas Fuller, do século XVII, ele diz que o contentamento consiste não em acrescentar mais combustível
mas em diminuir o fogo. Não em multiplicar as riquezas, mas em diminuir os desejos humanos. Uma vez que a pessoa satisfeita é a única pessoa contente neste mundo. Ela precisa de menos. Muitos de nós estamos mais preocupados em acumular do que em usufruir. Nada é o bastante e sempre há espaço para mais algumas bugigangas na nossa vida. Às vezes eu vejo que nós somos como ratos, estamos sempre acumulando para que tenhamos a sensação de que não nos falta. A ganância pelo lucro não é nada menos do que uma deificação do eu. E se nossa mente estiver fixada em acumular riquezas, tornamos idólatras. Aquilo fica um ídolo, uma coisa muito forte, é um Deus que domina a nossa vida. A igreja de Laodiceia é a cara desse modelito que se basta e tem tudo, mas não tem nada, pois não tem Cristo. É uma igreja soberba, que se acha possuidora, mas lhe está faltando o relacionamento com Cristo. Jesus está do lado de fora, batendo à porta em busca de um lugar à mesa, contudo está totalmente cerrada. O tesouro desta igreja é a sua posse. Ela está preocupada em ter. Nós precisamos ver como Jesus fala àquela igreja. Ele diz, eu conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrada. Você não é fria, nem também não é quente. Melhor que fosse ou frio ou quente. Você está estragada, apodrecida e me causa ânsia de vômito. Você alardeia. Eu sou rico, que ele está falando principalmente para a liderança, eu sou rico e faço e aconteço, não preciso de nada, não preciso de ninguém, mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Sabia o que quero que você faça? Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. Compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver, enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade àqueles a quem eu amo, para incentivar, para corrigir, para guiar, para que vivam da melhor maneira possível. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus de todo o coração, olhe para mim, Jesus dizendo àquela igreja, à liderança, estou batendo a porta, se você ouvir meu chamado e abrir a porta,
Eu vou entrar, eu vou jantar com você e você vai jantar comigo. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado de meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava poderosa, mas era uma igreja que estava pobre, que não tinha vida espiritual autêntica. Neste caso, Jesus mostra de modo muito claro que onde estiver o tesouro, ali também estará o seu coração. Ele fala isso em Mateus capítulo 6, verso 21. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós vamos ter uma paradinha e voltamos logo, logo. Há um pensador do segundo século que pontuava categoricamente que a avareza cresce com a pilha de dinheiro. Juvenal sabia muito bem o que ele estava dizendo. E São Jerônimo, no quarto século, ele sustentava, enquanto os outros vícios envelhecem à medida que o homem avança em anos, a avareza é o único que rejuvenesce. Mesmo nas pessoas mais velhas, mais vividas, parece que a avareza está sempre se tornando mais jovem. E o sujeito fica mais avarento com a idade. O apóstolo São Paulo, ele nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, os versículos 17 a 19, ele diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que coisa mais extraordinária! O apóstolo está chamando a atenção de Timóteo, o jovem pastor, para exortar aqueles que eram portadores de grande quantidade de dinheiro, ricos no presente século, para que não depositassem a sua confiança, a sua esperança na instabilidade da riqueza, que ontem se tinha e hoje não se tem. Aquilo que passa.
mas que colocasse a sua confiança em Deus, que é ricamente capaz de nos fazer prosperar e ter o aprazimento daquilo que recebemos, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos em dar, prontos em repartir, que acumulem, sim, tesouros, mas esses tesouros que não sofrem a erosão, que não são desgastados, que não são roubados pelos homens. Meus queridos, não se iludam. Os propósitos de Deus sempre contêm sua provisão, pois Deus nos supre com a sua graça. Eu não preciso temer a miséria quando eu estou debaixo dos cuidados do Senhor. Eu preciso sim ser prudente, mas não ser avarento. Os tesouros no céu são armazenados somente na proporção em que são renunciados certos tesouros na terra. Nós precisamos ter essa consciência que tudo que é daqui passa. Tudo que nós amealhamos aqui fica. Alguém disse que você pode apagar o sol se colocar uma pequena moeda perto do olho. Muita gente tem caído eternamente, tropeçado nas montanhas dos seus recursos, porque torna-los próximo demais da sua mente e que tem roubado toda a sua confiança. Pense nisso. A verdadeira medida de nossa riqueza está em quanto valeríamos se perdêssemos todo o nosso dinheiro. Onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Se eu perdesse tudo que eu tenho, o que sobraria? Será que teria contentamento? Será que eu teria esperança? Eu conheci um homem que, numa época aí, dos anos 70, ele deixou com a filha e o genro todo o seu patrimônio e foi fazer uma viagem à Alemanha. E naquele tempo houve uma situação do petróleo que acabou fazendo com que eles perdessem tudo. E aos 59 anos, aquele homem, ele voltou a pegar a sua pasta e voltou ao trabalho. E eu me lembro quando eu o conheci, ele me disse uma coisa: eu perdi quase tudo, só fiquei com o nosso apartamento. Eu perdi quase tudo, mas eu não perdi nem a fé, nem a coragem de trabalhar. E quando eu o conheci, ele já estava com quase 80 anos, ele tinha recuperado tudo e tinha mais. Porque é uma coisa preciosa quando o sujeito tem fé. Jesus foi incisivo, dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós precisamos de solidez na vida espiritual. E esta solidez só vem através do próprio Deus. Onde está o seu coração? Jesus disse que o seu coração estará onde estiver o seu tesouro. Se o seu tesouro estiver na terra,
os seus investimentos só estarão aqui. E também, consequentemente, a sua vida estará muito insegura, porque tudo isto passa. Nós estamos agora vivendo um momento difícil na história da humanidade, com isto que aconteceu com este vírus que veio virar o mundo de cabeça para baixo e muita gente perdeu muita coisa. Como você vai encarar a sua vida? Como você vai enfrentar esta crise? Nós devemos ser previdentes o máximo que pudermos, mas não podemos ser avarentos. Devemos poupar para a vida, mas não acumular exageradamente. E aqueles que têm podem também repartir com aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Esta é uma das metas da vida cristã que nos coloca como pessoas que compartilham, que repartem, que participam da vida dos outros. Não é pecado ser rico, pecado é ser miserável, pecado é ser usura, pecado é ser indiferente com aqueles que precisam. Também pecado é ser pródigo e esbanjador. Isto é pecado. Precisamos de equilíbrio, precisamos de generosidade, precisamos saber investir, precisamos saber aplicar. Aplicar é uma ciência de grande valor para o povo de Deus, mas também precisamos saber repartir para que outros tenham o privilégio de conhecer o Evangelho, de conhecer a verdade de Deus, de ter suas vidas cuidadas. Aquele que não é liberal com o que tem, simplesmente engana-se a si mesmo quando pensa que seria liberal se tivesse mais. Não existe essa possibilidade. Se você não é liberal com o que tem, você não será liberal se tiver mais. Então nós queremos deixar isso aqui diante dos seus olhos, diante da sua vida, do seu coração, que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E que o Senhor nos dê a condição de sermos generosos com aquilo que temos e podemos repartir e podemos cuidar e podemos também cuidar dos nossos de maneira equilibrada. Que o Evangelho transforme não somente o nosso coração, mas também transforme o nosso bolso e seja algo real. Nós esperamos encontrar você no nosso próximo programa, olha, de coração para coração. Até lá, se Deus assim o permitir.